Capítulo 3 Os insetos do espelho. Antes de mais nada, era-lhe preciso fazer um estudo do país em que penetrara. Isto será como nas lições de geografia, pensou Alice, pondo-se na ponta dos pés para ver ao longe. Rios principais. Não vejo nenhum rio, principal ou não. Montanhas principais. Só existe esta onde estou, que creio não tem nome. Cidades principais. Esperem! Há lá embaixo criaturas fabricando mel. Abelhas não podem ser. Não existem abelhas avistáveis desta distância. Por algum tempo permaneceu Alice em silêncio, observando as criaturas que andavam de flor em flor, sugando os cálices, como fazem as abelhas. Todavia, não eram abelhas. Davam ideia de elefantes, e ao observar isso, Alice ficou sem fôlego de tanto medo. Que flores monstruosas devem ser as deste país, pensou ela. Do tamanho de casas. Deve conter enormes quantidades de mel. Vou descer até lá para ver, resolveu. Mas logo ficou indecisa e murmurou, olhando para os lados. Não ainda. Preciso primeiro arranjar um bom galho de árvore, para varrê-los todos. E que engraçado quando me perguntarem lá em casa sobre este passeio, se gostei ou não. Gostei sim, hei de responder, embora fizesse muito calor e os elefantes me metessem medo. E depois de uma pausa, o melhor será descer pelo outro lado. Visitarei os elefantes mais tarde. Agora tenho de alcançar a terceira casa. E com essa desculpa, Alice pulou primeiro dos 6 riozinhos que separavam as casas do tabuleiro de xadrez. Os seus bilhetes, façam favor, disse o guarda pondo a cabeça na janela. Imediatamente todos puxaram os respectivos bilhetes, que eram quase do tamanho dos passageiros. Vamos, o seu bilhete, menina, continuou o guarda, olhando severamente para Alice. Em torno, vozes zangadas murmuravam com azedume. Não faça o guarda esperar, menina. O tempo aqui vale 1000 libras esterlinas por minuto. Creio que não tenho bilhete, respondeu Alice, em tom medroso. Não encontrei nenhuma bilheteria pelo caminho, lá na terra de onde vim. Apesar da sua desculpa, o coro de vozes zangadas continuou. Não há lugar aqui para a gente dessa tal terra. A nossa terra vale 1000 libras esterlinas a polegada. Não se desculpe, prosseguiu o guarda. Você comprou um bilhete ao foguista da máquina, eu sei. Só a fumaça da máquina vale 1000 libras cada baforada. Alice pensou consigo que era inútil falar. O coro das vozes zangadas nada disse dessa vez, mas pensou também que era melhor não dizer nada, porque a linguagem ali valia 1000 libras por palavra. Vou sonhar com 1000 libras esta noite, pensou Alice, impressionada com tanto dinheiro. Por esse tempo, o guarda estava de olhos fixos nela. Primeiro, através de um telescópio. Depois, através de um microscópio. E, finalmente, através de um binóculo de teatro. Por fim, disse: Você tomou o trem errado. E, fechando a janela, desapareceu. Uma criança pode não saber o seu próprio nome, mas deve saber para onde vai, disse um respeitável senhor que estava sentado de frente dela, vestido de papel branco. Perto desse senhor havia uma cabra, que fechou os olhos e disse com voz fanhosa: Não é preciso saber ler para adivinhar onde há bilheteria. Perto da cabra sentava-se um besouro. Era um bem estranho vagão aquele. O qual o besouro disse por sua vez: Ela terá que voltar para onde veio, ainda que seja como bagagem. Alice não pôde perceber quem estava sentado atrás do besouro, mas lhe ouviu a voz áspera dizendo: Troquem a máquina!
Essa criatura não pode concluir a frase porque alguém a obrigou a deixar o vagão. Parece voz de cavalo, pensou Alice. De mais longe, uma voz macia disse: ela deve ser despachada como encomenda postal. E outra: deve ser remetida pelo telégrafo. E outra: deve ser posta a puxar o trem. E assim por diante. Mas o respeitável senhor vestido de papel moveu-se por fim e, inclinando-se para Alice, murmurou-lhe ao ouvido: não faça caso do que estão a dizer, minha cara menina. Trate, sim, de arranjar um bilhete logo que o trem parar. Não arranjo coisa nenhuma, gritou Alice com impaciência. Não pertenço a este trem. Eu estava no morro ainda há pouco e quero voltar para lá. Nisto, uma vozinha muito débil começou a cochichar coisas em seu ouvido. Quem é você? Perguntou a menina. Um velho amigo, respondeu a vozinha. Sou um inseto. Que espécie de inseto? Perguntou Alice, amedrontada. Porque podia ser algum inseto de ferrão venenoso. Mas não pôde ouvir a resposta. O trem entrara a apitar precisamente naquele instante. O cavalo, que havia metido a cabeça pela janela, recolheu-se de novo, dizendo: um grande rio! Temos de pular por cima. Todos os passageiros mostraram-se contentes com a novidade, menos a menina, que se apavorou com a ideia de um trem a saltar como um cabrito por cima de rios. Em todo caso, pensou, irei cair na quarta casa e estarei livre destes trapalhões. Logo em seguida, percebeu que o trem se levantava no ar, já no pulo. De medo de cair, agarrou-se ao que estava mais perto da sua mão: a barba de um bode. Mas a barba do bode, como que se derreteu na mão de Alice, e de novo se achou sentada debaixo da árvore, enquanto o pernilongo, era o tal inseto de vozinha débil, se balançava num ramo sobre a sua cabeça, a abanar-se com as asas. Um pernilongo bem grande, assim do tamanho de uma galinha. Não obstante, Alice não teve medo nenhum. Com que então você não gosta de todos os insetos? Disse ele calmamente, como se nada houvesse acontecido. Gosto só dos que falam, respondeu Alice, mas nenhum fala, lá na terra de onde venho. Que espécie de insetos você ama, lá na terra de onde vem? Não ama nenhum. Absolutamente, respondeu Alice, porque tenho medo deles, sobretudo dos cascudos que usam ferrão. Conheço-os apenas de nome e posso citar vários. Esses insetos costumam atender a esses nomes? Perguntou o pernilongo. Nunca observei isto, mas duvido muito. Nesse caso, para que os homens lhes dão nomes? Porque todas as coisas têm nomes, ora esta. Vamos lá, diga o nome dos que conhece. Existe o louva-a-Deus, começou Alice contando nos dedos. Existe o... Basta! Exclamou o pernilongo. Ali adiante, naquela moita, você poderá ver o cavalo voador. É todo de pau e anda saltando de galho em galho. De que vive ele? Perguntou Alice, cheia de curiosidade. De serragem de madeira, respondeu o pernilongo. Vamos ver outro. Cite outro que conheça. Alice olhava para o cavalo voador com grande interesse, notando que havia sido envernizado de fresco, tão brilhante se mostrava. E distraída disse: a mariposa. Olhe para o ramo que pende sobre a sua cabeça, disse o pernilongo, e nele verá uma. Tem o corpo feito de pudim, as asas de açúcar cande e a cabeça de passa. E de que vive? De mingau de aveia e bom bocado. Costuma fazer seu ninho nas árvores de Natal, explicou o pernilongo. E existe também a borboleta, prosseguiu Alice, depois de bem examinar o inseto de corpo de pudim. Rastejando no chão, você poderá ver um bicho cabeludo, do qual saem as borboletas, disse o pernilongo. De que se alimenta? De cabelos e molha maionese.
Alice refletiu que seria difícil as lagartas encontrarem maionese pelo caminho. E que acontece quando não acham maionese? Perguntou. Nesse caso, morrem de fome. Coitadas! Isso lhes deve acontecer muitas vezes, refletiu Alice pensativa. Sim, acontece sempre, confirmou Pernilongo. Alice caiu em silêncio por uns instantes a meditar, enquanto o Pernilongo se distraía com fiuns em torno da sua cabeça. Por fim, pousou de novo e disse: Imagino que você não deseja perder o nome que tem. Não, não, respondeu Alice, um tanto ansiosa com aquela possibilidade. É, mas não sei, continuou o inseto, como se aquilo estivesse prestes a suceder. Imagine o que aconteceria se você voltasse para casa sem nome. A sua governanta vai chamá-la para a lição e diz: Venha cá, dona... E não pronuncia o seu nome, porque você não tem nome. E ela então tem que ir-se embora, porque não tem nenhum nome para chamar a lição. Oh, isso é impossível! Se a minha governanta não tivesse nome com que chamar-me, diria simplesmente: Venha dar sua lição, Miss. Chamar-me-ia Miss, como fazem as criadas. Bem, disse o Pernilongo, mas se ela diz Miss e mais nada, você não estará na obrigação de comparecer às lições, porque Miss é qualquer menina, não uma certa menina. Oh, quanto eu desejaria que isso acontecesse! Por quê? Que tem você com isso? Em vez de responder, o Pernilongo suspirou profundamente, com 2 lágrimas a lhe rolarem dos olhos. Condoída da sua tristeza, a menina disse: Já que lhe causam tanta aflição, fatos como esse, por que motivo inventa tais hipóteses? A resposta foi outro suspiro ainda mais suspirado. Tão suspirado que o inseto se dissolveu nele. Evaporou-se de um suspiro, o coitadinho. Alice, por muito que firmasse os olhos, nada mais viu no galinho onde o inseto estivera. Estava acabada a prosa e, como ventasse forte, Alice deu uma carreira para não resfriar-se. Logo depois, se viu num campo aberto, que tinha ao lado uma floresta muito mais escura do que a primeira. Alice teve medo de penetrar nela. Por fim, resolveu-se, porque se voltasse para trás, não poderia alcançar a 8ª casa. Isto por aqui deve ser a floresta onde as coisas não têm nome, refletiu a menina. E se é assim, muito queria saber o que vai acontecer com meu nome. De nenhum modo quero perdê-lo. Haviam lá em casa dar-me outro, com certeza mais feio. E que engraçado seria procurar-se a criatura que tivesse achado meu nome perdido. Anúncios no jornal, como fazem para os cachorrinhos que somem. Atende ao nome de Jolly e traz uma coleira de prata. Estava ainda Alice pensando nessas hipóteses, quando penetrou na floresta fria e escura. Bom, pensou ela, antes assim, pois poderei refrescar-me da corrida que dei. Poderei sentar-me debaixo destas... E Alice ficou surpreendida de já não encontrar em sua memória a palavra árvores. E repetiu mentalmente a frase para ver se a palavra perdida aparecia. Sentar-me debaixo destas... Ora, todo mundo sabe o nome destas. E bateu no tronco de uma árvore para indicar o que era. Por uns minutos ficou em silêncio pensando. Depois murmurou para si mesma: Então é verdade que nada aqui tem nome. E eu? Quem sou eu? Já não consigo lembrar-me. Fez um grande esforço de memória e disse: L. Sei que o meu nome começava por L, mas é só. Nisto, um veadinho surgiu, que olhou para a menina com seus grandes olhos ariscos, embora não parecesse assustado. Vem cá! Vem cá! Chamou Alice, espichando os braços para o animalzinho, que recuou uns passos, continuando a olhá-la com seus grandes olhos ariscos. Como se chama você?
Perguntou ele por fim numa linda voz de veado. Quem me dera sabê-lo, pensou a pobre Alice com um ar melancólico. Não me chamo mais nada, perdi há pouco o meu nome. Pense bem, tornou o veadinho. Recorde-se, isso não pode ser. Alice pensou bem, mas inutilmente. Então voltou contra o veado a pergunta que ele lhe fizera. E você, como se chama? Indagou timidamente. Isso talvez me ajude a recordar o nome que eu tinha. Só poderei dizê-lo fora daqui, respondeu o veadinho. Vamo-nos. Foram-se os dois, Alice com um braço em torno ao pescoço do lindo animalzinho. Saindo da floresta, alcançaram um campo aberto, onde o veadinho deu um pinote para o ar, exclamando com grande alegria. Sou um veado. E você, minha cara, é uma menina. Mas ao dizer isso, não se sabe o que viu, pois que mostrando sustos nos grandes olhos ariscos, disparou pelos campos qual uma flecha. Alice ficou a segui-lo com os olhos, muito triste de haver perdido assim depressa tão formoso companheirinho. Consolou-se, porém, pensando que havia, afinal, reconquistado o seu próprio nome. Alice. Chamo-me Alice. A-li-ce. Agora não me esquecerei nunca mais. A seu lado, viam-se 2 postes com flechas marcando a direção. Como as flechas marcassem a mesma direção, Alice ficou indecisa por um momento, achando estranho aquilo. Por que 2 flechas no mesmo sentido? Na próxima enerzilhada, pensou ela, as flechas hão de marcar direções diferentes, e então me orientarei melhor. Não foi assim, entretanto. Ao alcançar a encruzilhada, notou que as flechas continuavam a marcar a mesma direção, embora com dísticos diferentes. Um dizia, para a casa de Twindledum, e outro diz, para a casa de Twindledy. Suponho, murmurou Alice, que estes 2 figurões vivem na mesma casa. Ora, como não posso ficar aqui toda a vida, o melhor é ir até a casa deles, perguntar qual o caminho de saída desta mata. Sim, sim, tenho de alcançar a 8ª casa ainda hoje. Tenho. Assim, pensando e conversando consigo mesma, Alice dirigiu-se na carreira à casa dos 2 figurões. Encontrou-os. Eram uns homenzinhos muito gordos e... Nos vemos no próximo capítulo de Alice através do espelho.